Bom, estamos aqui então, fazendo a videoaula, junto com o pessoal do segundo ETIM, para poder mostrar aí a explicação, né, utilizando métodos, né? Bom, então o que a gente estava fazendo até hoje, né? Aqui eu peguei um exemplo do qual a gente já tinha feito, né, que é o concatena, mas a gente fez uma programação procedural, onde a gente simplesmente pegou o valor dos text box e fez a concatenização, né? A ideia continua a mesma, só que agora, o que a gente está fazendo, né? Eu declarei aqui, né, criei um método, tá? Então, no meu método, eu simplesmente estou fazendo o que a gente fez anteriormente sem ele, tá? Então, eu estou pegando estou dando um message box dentro do método, pegando os valores dos text box, né, e concatenando. Isso a gente já fez. A única diferença é que a gente está fazendo um método para isso. Bom, mas aonde que você está fazendo isso, Malaspina? Eu estou chamando o método aqui, tá? Então, o que acontece? Aqui é o que eu acabei de explicar para vocês, né? Eu tenho aqui o public, né? Que eu estou falando nesse caso que ele é um método público e que eu posso acessar de qualquer lugar. Eu estou falando que ele é um void, ou seja, ele não tem retorno, tá? E eu estou dando o nome dele e, não, como é um método, mesmo que eu não tenha parâmetros para passar, eu tenho que criar o abre e fecha do parênteses para informar que é um método. Você não pode esquecer que isso é uma ação, tá? E aí, aqui dentro do concatena, dentro do meu método, eu tenho o que a gente anteriormente tinha feito dentro do código normal, tá? Então, na minha parte de design, eu tenho dois text box aqui, nem fiz muita graça aqui, na verdade, só dois text box e um botão para concatenar, certo? Bom, então aqui eu dei um text box, um clear aqui, só para apagar na hora que executar, tá? Bom, aonde que vai o método, né? Se você perceber aqui, eu estou chamando o método aonde? Dentro do meu botão clique, ou seja, quando eu clicar no botão é que ele executa o método, certo? Então o método ele tem que ter algum gatilho para disparar ele, correto? Nesse caso aqui vai ser o meu botão, certo? Então vamos ver aqui ele executando, né? Aqui o meu form normal, então vou colocar aqui teste 2, tá? Hora que eu executar o meu botão, olha lá, teste 2, concatenou, tá? O que ela, quando eu dei OK, ele apagou, beleza. Você vê que é a mesma coisa do que a gente tinha feito anteriormente, né? Só que a diferença aqui no caso é que eu tenho um método para fazer. Eu poderia ter um cálculo, eu poderia ter o que eu quisesse. A única coisa é que eu estou fazendo numa estrutura separada para poder chamar essa estrutura, né, em outra parte do código, certo? A gente vai começar assim, para depois a gente começar a jogar isso dentro da classe, tá? Que aí a gente vai ter uma estrutura à parte para chamar isso aí, certo? Tudo bem? Beleza. Então eu vou parando então aqui a minha videoaula, que essa videoaula é só sobre isso, tá ok?